E toda pessoa que deixa a soberba prevalecer no coração está afadada ao fracasso. Ela tropeça, ela cai, ela desmonora da sua vida espiritual, da sua fé cristã. E isso é inevitável. Agora perceba que estou aqui explicando em Tiago, para irmos para Gênesis. Ele vai dizer, versículo 15: depois da vida da concupiscência, concebido, dá à luz do pecado. Ou seja, a pessoa primeiro cobiçou, desejou. Ela quis para si, para a sua vida, aquilo que não lhe pertencia. Ele desejou para a sua vida aquilo que Deus não deu para ele. Então use o seu livre-arbítrio para tomar para si, para cobiçar o que Deus não autorizou para tomar. É o que o Tiago diz aqui. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Paulo escreve dizendo aos Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então perceba que o pecado, ele tem o seu salário. O pecado tem as suas consequências. E é sobre isso que Deus me conduziu para ministrar nessa noite, cujo tema, o pecado e suas consequências, ou as consequências do pecado. Todo pecado cometido tem as suas consequências, e isso é inevitável. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará, ele colherá. E as consequências do pecado, quando ele é concebido, é gerado, isso é inevitável. As consequências do pecado do querubim ungido, de Satanás, primeiro foi ser expulso dos céus, e está condenado eternamente, não tem mais esperança de salvação. Agora, o querubim ungido caiu dos céus. Voltando lá para Gênesis capítulo 3, porque nós temos que entender que toda obediência, ela precisa ser provada primeiro. Só se descobre a obediência de alguém se essa tem a oportunidade para desobedecer. Por exemplo, diz aqui uma pessoa que tem a sua empresa e contrata um funcionário. Ele coloca no escritório para trabalhar sozinho e deixa na mesa lá todos os dias uma fatia de bolo. E a ordem do patrão é para não comer aquela fatia de bolo. E a pessoa tem que passar o dia todo sem comer nada. Só uma comparação. Aquele patrão certamente vai estar provando a fidelidade do seu servo. E ele tem nas mãos a oportunidade de demonstrar obediência, lealdade, fidelidade, ou desobedecer comendo da fatia de bolo para satisfazer um desejo do seu paladar. Agora veja que Deus, ele cria Adão, também Eva, coloca no jardim no Éden. A ordem era de todo fruto da árvore do jardim pode comer livremente, Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque se comer, certamente morrerá. A palavra de Deus é: se comer, vai morrer. Até aqui tudo bem. Deus todos os dias visita Adão no jardim, ao pôr do sol, ao virar do dia. Ele se relaciona com seu Criador, que é a coisa mais maravilhosa que existe. É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa comunhão com Deus, é a nossa vida íntima com o nosso Criador. Não há coisa melhor do que ter uma vida de íntima comunhão com Deus Todo-Poderoso. E Adão desfrutava disso de forma tão íntima, tão especial, que o próprio Deus tinha o prazer, de forma teofânica, descer no jardim para se relacionar com Adão. O próprio Deus vinha até ele. Adão desfrutou de um grande privilégio, de andar lado a lado com Deus, de conversar face a face com seu Criador. Então perceba que, assim como Deus deu ao querubim ungido o livre-arbítrio, Deus também deu para Adão. E estava nas mãos de Adão a decisão de
fazer um bom uso do livre-arbítrio ou usar de forma errada, para o seu bel prazer, para satisfazer a sua própria cobiça, a sua própria concupiscência. E foi o que Adão fez. Agora veja, grave isso, que a ordem de Deus era para não comer, que se comesse, iria morrer. E vocês são bem instruídos, sabem que há pelo menos 3 tipos de morte: a física, a espiritual e a morte eterna. Mas claro que Deus fala aqui também da morte física, porque Deus não fez o homem para morrer. Se Adão não comesse do fruto proibido, não teria morrido, ia viver eternamente no jardim. Irmãos, cá entre nós, naquele jardim não faltava frutos bons para Adão e Eva. Deus deu para ele do bom e do maior naquele jardim, delícias, coisas saborosas. Só que o problema do ser humano são os olhos. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, tamanha treva será. A candeia do corpo são os olhos, disse Jesus. Aí Satanás, insatisfeito com o que Deus fez, fazendo agora o homem conforme a sua imagem e semelhança, falando do seu caráter, ele se infiltra no jardim. E o diabo, aqui no jardim do Éden, no capítulo 3, surge a primeira heresia, a primeira distorção da Bíblia Sagrada. Onde que está presbítero Gessé? Ele vai dizer, versículo 1 do capítulo 3: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Observe que agora o diabo vai falar com a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele começa com interrogação, colocando dúvidas na cabeça da mulher. Não foi assim que Deus disse? Aí o texto continua: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Outro ponto importante: ela estava consciente que não podia comer daquele fruto, nem tocar, nem provar daquele fruto. Ela própria vai declarar: do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio, até o lugar ela sabia que estava, no meio do jardim, Deus já determinou, já ordenou: não come, porque se comer você vai morrer. Ela sabia, ela tinha consciência que não podia comer daquele fruto. Mas a serpente, Satanás, com a sua astúcia, com a sua sutileza, vai conquistando a confiança da mulher, de Eva, até conduzir no ponto que ele queria, ela estar frente a frente com aquele fruto. Agora surge a primeira heresia na Bíblia Sagrada. A serpente vai dizer, versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mas irmãos, qual era a ordem de Deus? Qual foi a palavra de Deus? Se comer, morrereis. E o que a serpente disse? Não é assim. Certamente você não vai morrer. Ele começou a pôr confusão, dúvidas na mente de Eva. E só que, abrindo parêntese, a sua estratégia não mudou. Há muita gente com dúvidas na cabeça, com dúvidas no coração, porque o diabo lançou uma seta na mente, lançou um dado inflamado no coração, e não sabe mais discernir se é ou se não é, se vai ou se não vai, se pode ou se não pode. Só que perceba aqui que ele vai começar a mudar o pensamento dela, a ganhar o coração dela, a atrair ela para perto dele, para cair na sua conversa, na sua mentira, porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele não tem nada com a verdade, não tem compromisso com a verdade, ele é o pai da mentira. Agora, acompanha comigo o texto, estou introduzindo a mensagem. Continua versículo 6. E vendo a mulher
Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Então peraí, a serpente, o querubim ungido lá nos céus, ele quis ser como Deus. Agora ele está induzindo a mulher que, se ela comer do fruto, ela vai ser como Deus também, conhecedora do bem e do mal. O pecado que ele caiu lá no céu, agora está induzindo a mulher a cair no mesmo pecado que ele caiu, e serei como Deus. Agora, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aquele fruto chamou a atenção dos olhos de Eva. Era desejável, era atraente, era bom para se ver. Tome muito cuidado com aquilo que é atraente. Nem tudo que é atraente, Deus está nisso. Há muitas coisas atraentes, desejável, bom para se ver, que é armas do inimigo, é pratos do diabo, para te derrubar da graça de Cristo Jesus. Nem tudo que é atraente é bom, nem tudo que é desejável a nossos olhos glorifica o nome do Senhor. Há muitas coisas que são laços do diabo, são estratégias malignas para te afastar do caminho do Senhor, para te desviar dos caminhos de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Tome cuidado com aquilo que é atraente. Agora veja que a mulher, ela deu mais ouvidos à voz da serpente do que para a de Deus. E ela pecou de forma consciente, sabendo que não podia comer do fruto. A ordem já tinha sido decretada: não come, se comer vai morrer. A serpente vem, pode comer. O que é que ela fez? Comeu. Há muita gente que está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, porque quer aquilo que não lhe pertence, por causa da cobiça dos olhos, da concupiscência do coração, porque é agradável. Mas mesmo se for amargo, fica com Deus. Mesmo sendo dolorido, fica com o Senhor. Está difícil, fica com Deus, que é melhor para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Há muitos jovens, há muitos homens, há muitas mulheres que estão casando por causa da aparência do outro. É desejável, eu quero. É bonitinho, bonitinho, eu quero para mim. Mas é de Deus. Ele tem o Espírito Santo na vida. Como o pastor sempre prega, Deus não dá um crente carnal para um crente espiritual, e nem vice-versa. O corpo vai perecer um dia, vai murchar a pele, e aquilo que é atraente vai se acabar um dia. Nós somos como a flor da erva, que hoje nasce, ela vê o sol, murcha, cai no chão, seca e morre. Vai pela essência. A essência é melhor do que a aparência. A essência continua, a aparência acaba. Nessa noite, fica com a essência. Escolha com sabedoria, porque o pecado tem suas consequências, e suas consequências são doloridas. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Cuidado com aquilo que é atraente. Fica com a essência. Bendito seja o nome de Jesus. Agora entramos nas consequências do pecado, porque Deus não toma o culpado por inocente, e nem tem o inocente como culpado. Deus julga de forma correta, de forma justa, na reta, na linha. Deus age corretamente. E Deus chama Adão para uma conversa com Adão. Aqui é um alerta do Senhor para você que está pecando. Deus já marcou um encontro de ter um diálogo com você, e Ele sabe aonde você está. Lá vem Deus mais uma vez para entrar no jardim e se relacionar com Adão. Mas naquele local de encontro, ele não estava mais. Aí Deus brada no jardim: Adão, onde estás, Adão?
eu ouvi tua voz soar no jardim, e eu me escondi porque eu tive medo. Ele conhecia a voz do seu Deus. Ele sabia que Deus viria naquela hora, naquele lugar, naquele dia. Ele sabia que Deus vinha. Ele se escondeu. Eles viram a sua nudez um do outro por causa do pecado, porque o pecado revela a nossa nudez, nossas vergonhas, e nos leva ao desprezo, à vergonha. Ele vai querer camuflar o seu pecado com folhas de figueira, e não adianta se camuflar. Deus está vendo tudo, o mais íntimo, o mais secreto do seu coração. Deus vê tudo. Não adianta se esconder por trás de nada. Deus vê tudo. As murmurações, as mentiras, as cobiças, Deus vê tudo. Bendito seja o nome de Jesus. Agora vai a hora da sentença. É aqui que é dolorido. É a hora da sentença. Aqui aconteceu o primeiro tribunal de Deus na terra, no jardim do Éden. Ele chama Adão. Agora começa o hábito de todo ser humano, colocar a culpa em alguém. Poucos dizem: a culpa é minha, foi eu quem errei, foi eu quem vacilei. É muito difícil acontecer isso. Nós sempre queremos procurar um culpado. Ele vai dizer: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí lá vai Deus para a mulher: foi a serpente. Aí a serpente olhou para trás, não viu ninguém. Aí vem a sentença. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo de número 14. Já falei aqui sobre Adão, pondo a culpa na mulher, na serpente. Então versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Agora são as consequências. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a sua mulher, e a mulher entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Conceição aqui é sofrimentos. Eu multiplicarei o teu sofrimento. Por causa de quê? Do pecado. O pecado tem as suas consequências, e nem todos conseguem lidar quando vem as consequências. Quando vem o tempo da colheita, nem todos têm estrutura para lidar com isso. Por isso que muitos, quando vêm as consequências do pecado, não conseguem mais firmar na presença do Senhor. Aí Adão ele vai dizer, e aqui engrossa um pouco mais o caldo para o lado de Adão. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Por causa da desobediência de Adão, agora a terra foi amaldiçoada. As enfermidades, as pestes, as guerras, tudo de mal que existe hoje na face da terra, é porque Adão usou seu livre-arbítrio para pecar contra Deus. Preferiram dar ouvidos à voz de Satanás do que ouvir e obedecer à voz de Deus. Há muitas pessoas que estão passando por dificuldades na vida, é porque não deram ouvidos à voz de Deus. Deus disse: vai por aqui, não vai por ali. Mas você com o coração endurecido diz: eu quero ir por aqui, Deus, porque por aqui é melhor para mim. Mas Deus é quem sabe o que é melhor para a sua vida. Então fique com aquilo que Deus ordenou para você. Ouça a voz do Espírito Santo, que é melhor para a sua vida. Ainda que no caminho tenha espinhos, tenha pedregais, fica aonde Deus mandou você ficar. Caminhe por onde Deus mandou você caminhar, que é melhor para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então
Então perceba que o pecado deles trouxe as consequências, porque ninguém está isento de colher as consequências de escolhas erradas. Adão poderia muito bem refletir antes de pecar, mas ele não, foi afoitamente, deixou seus olhos dominar o seu corpo, a sua vida, deixou a concupiscência ser maior no coração dele. O desejo desenfreado dominou o coração de Adão e Eva, a tal ponto que deixaram de lado a ordenança do Senhor e usaram o seu livre-arbítrio para ofender o Deus Todo-Poderoso. Está difícil? Pecou contra Deus? Vê as consequências? Se resolva com o Senhor. Procure em Deus uma forma melhor para poder lidar com isso, porque Deus não quer perder você. Ele não quer perder a sua alma e dar a solução para a tua vida, porque todo ser humano está apto a tropeçar, a pecar. Mas outra coisa é permanecer no erro porque gosta, na iniquidade, porque ama pecar. É diferente. Agora vamos ver na Bíblia Sagrada algumas passagens que mostram de homens, de famílias que pecaram contra Deus e sofreram as suas consequências, porque cada erro tem o seu grau de consequência. Cada erro cometido tem uma colheita diferente. Quanto mais grave for o pecado, maior também será a colheita e as consequências. Isso é inevitável. Tudo que você semear, isso também irá colher. Isso é uma lei espiritual, não tem como mudar. Não tem como mudar isso. Então veja agora aqui, eu escrevi: não vale a pena viver aqui uma vida de prazeres carnais e depois viver toda a eternidade no inferno, em sofrimento, tormento e dor. Não vale a pena, irmãos, desfrutar de uma vida de prazer carnal e depois que morrer ir para o inferno. Viveu de forma inútil na face da terra. Vamos ver a parábola do rico Lázaro em Lucas capítulo 16. Evangelho de Lucas capítulo 16 e versículo 19 a seguir. Nós vamos ler alguns versículos em algumas passagens da Bíblia. Estamos no culto de ensino, então vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 16, verso 19 diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele tinha do bom e do melhor, tinha uma vida regalada, desfrutava nos seus prazeres, nas suas riquezas, com seus amigos, amigas, na prostituição certamente, no adultério. Vamos aqui parafasear o texto, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Observe que um ponto importante é que quando Lázaro, o mendigo, morreu, os anjos vieram recolher a sua alma. Mas quando o rico morreu, ninguém veio buscá-lo. Está aqui no versículo 22. E morreu também o rico e foi sepultado. Quem sabe no seu velório tinha muita gente importante lá, talvez até chorando, se lamentando. Por isso, uma pessoa importante, ser rica, certamente tinha muita gente lá, consolando os familiares, seus irmãos. Mas o pobre rico, o pobre mendigo, ninguém foi para o seu velório certamente. Mas os anjos de Deus veio buscar a sua alma. É a recompensa de quem permanece fiel a Deus,
mesmo numa vida financeira no caos, mesmo sendo mendigo, mas ser mendigo fiel a Deus é melhor do que ser um rico sem a presença de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Ser um pobre necessitado é melhor, sendo fiel a Deus, do que ter muitas coisas, do que viver os prazeres da vida e quando morrer, não ir para o céu. Então veja aqui, contando o texto, a parábola. E no Hades ergueu os seus olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe um ponto importante, que quando ele acordou, já estava no Hades, no inferno, em estado de sofrimento, de dor, onde o próprio Cristo disse que no céu haverá ranger de dentes, o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. São as consequências de quem morreu na prática do pecado. É a pior consequência que existe, é a morte eterna, é a perdição eterna, é ir para o inferno, porque teve a oportunidade de mudar de vida, de se entregar para Jesus, de consertar a vida, de reatar a aliança, mas não reatou e morreu no pecado. A pior consequência é ir parar num lugar de eterno sofrimento, onde o bicho nunca morre, o fogo não se apaga, trevas de eternidade a eternidade. Foi o lugar onde o rico foi parar. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, irmãos, que esse homem rico aqui, ele teve oportunidades de se redimir, de entregar a sua vida para Deus, de permitir que o Senhor transformasse o seu caráter, mas o seu bel prazer, os desejos da sua carne, foi maior do que a vontade de ser fiel a Deus. E quando morreu, veio as suas consequências. Acordou no Hades, com a sua alma no inferno. Nesta noite Deus quer livrar a alma de alguém no inferno. Basta você se arrepender nessa noite, vir para Jesus, dizer: Jesus, eu não quero escolher as consequências da morte eterna, eu quero a vida eterna. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Pecados não confessados também conduzem ao inferno. Louvado seja Deus. Eu sei que esta palavra é um pouco desconfortável mesmo, mas também tenho certeza que o Espírito Santo, porque foi ele que me deu a mensagem ontem à noite, hoje no almoço, porque ele quer alertar alguém aqui, lhe concedendo mais uma oportunidade. A oportunidade, como o rico rejeitou, você pode agarrar nessa noite, você pode abraçar nessa noite. Jesus, eu tomo posse, eu quero tomar posse da vida eterna. Oh, glórias a Deus. Agora veja que Jesus, ao falar sobre o rico, vai mostrando o estado que ele estava lá. No versículo que nós paramos, 24, diz: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava em quê? Atormentado na chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Consequência. Quem sabe o próprio Lázaro quis pregar para ele de Jesus, sobre Deus, e ele o desprezou. Agora Lázaro está desfrutando do bom e do melhor. Sabe por quê? Porque a pessoa que permanece fiel a Deus em obediência, ele desfruta do melhor de Deus, tanto na vida espiritual como terrena, na vida eterna. Eu sei que nós passamos por lutas, adversidades, mas mesmo assim, o crente fiel, obediente, ele desfruta do melhor de Deus. Agora veja aqui, versículo 26: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós,
de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Você tem a palavra nessa noite, ouça a palavra. Não vai vir um morto aqui pregar para você, não virá um anjo pregar para você. Nós temos a profecia bíblica. A maior profecia é a palavra de Deus que te alerta nessa noite. Abandona o pecado, larga o pecado, vem para Jesus, reata sua aliança com Ele, que Deus tem vida eterna para você. As consequências do pecado, elas são dolorosas para a nossa alma. Há muitas famílias destruídas porque deram legalidade ao pecado, não fecharam as portas, não tamparam as brechas. O pecado entrou, destruiu o casamento, destruiu a família, porque deu legalidade para o pecado. Mas ainda há tempo de você se redimir nessa noite, se reconciliar, se entregar para Jesus e confessar os seus pecados a Ele, e Ele te perdoará, te transformará e restaurará a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Ainda há tempo de você se redimir. Oh glória. Aquilo que o pastor não vê, aquilo que tua esposa não vê, o que teu marido, tua mulher não vê, o que teus filhos não vê, o que teu pai não vê, Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você faz nas ocultas, no escondido. Não há nada que Deus não possa ver. A mais profunda trevas, Deus vai lá e vê, porque Ele é a plena luz. Deus está vendo o seu secreto, Deus está vendo você no oculto, e Ele virá bradar na tua casa: onde estás? Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. Ele teve a oportunidade e desprezou. Não despreze as oportunidades que Deus te concede. Amanhã pode ser muito tarde, pode ser tarde demais. O rico, ele clamou: Pai Abraão, mas não tinha mais jeito, havia um abismo que separava, não tinha mais como. Clamar no inferno é tarde demais. Clame agora, peça perdão hoje, se reconcilia hoje, aceita Cristo hoje, confessa hoje o teu pecado, porque para no inferno há um abismo que separa os fiéis dos infiéis, o bode das ovelhas, o justo dos injustos, o profano do santo. Há um abismo que separa um do outro. Aproveita hoje, agora, nesse momento, nesse culto. Aproveita a oportunidade que Deus está te concedendo. A avareza, a vaidade, a fornicação, o adultério, a embriaguez, a mentira, a inveja tem tomado conta do coração, da mente de muito crente. Me perdoe dizer isso, é uma verdade. Tem tomado a vida de muito crente. A desobediência, a rebeldia tem entrelaçado na minha terra. Meu pai mexe com agricultura, planta milho, feijão, mamona. Quem não sabe o que é mamona? E na minha infância eu ajudei muito a capinar as roças com a enxada. Ainda com 7 anos já tinha minha enxada do meu tamanho, o cabo de enxada. Meu pai não era bobo não. E eu me lembro que havia um mato, uma planta, que ela cresce no pé da planta e vai criando uma rama, e passa por todo o pé de milho, de feijão. E se não arrancar aquela planta, aquele mato, que chama de uma erva que tem lá, uma ramagem, melhor dizendo, ramagem nós chama. Se não arrancar na raiz, ela vai crescendo, vai enrolando no pé, na plantação, até matar, ou se não matar, o fruto não sai com qualidade. O pecado é mais ou menos assim. Quando o pecado não é arrancado do nosso coração, ele vai enrolando, vai entrelaçando, até sufocar a nossa alma. E só o Espírito Santo para lá e arrancar.
Só que Ele só vai arrancar se você deixar, se você permitir, se você quiser. Ele não vai tomar a força, vai ter, pela sua palavra, eu quero arrancar. Você quer que eu arranque você esse pecado do teu coração? Você quer ser liberto nessa noite? Quer ser transformado nessa noite? Eu quero. Ele arranca. Esta ramagem é o pecado que vai entrelaçando e deixando a pessoa infrutífera e sem ter a vida eterna, colhendo as consequências do pecado, do erro. Agora veja, meus amados irmãos, que se não arrancar o pecado do coração, o pecado vai te tirar o direito da vida eterna. E a escolha é sua. O que você quer? Você quer permanecer no pecado e ir para o inferno, que é o salário do pecado é a morte? Ou quer arrancar o pecado da sua vida e tomar posse da vida eterna, que Deus preparou para você? A oportunidade lhe está estendida, a oportunidade está favorável nessa noite. Abandone o pecado, deixe o pecado, venha para Jesus, Ele é suficiente para você. Louvado seja Deus. Então esse homem aqui, ele colheu as consequências, sofrendo a morte eterna. Agora vejamos outro exemplo bíblico, e esse aqui, as suas consequências também foram terríveis. Ofne e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Vamos ler 1 Samuel. Estou pregando sobre o pecado e suas consequências. Primeiro livro de Samuel conta a história que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. No capítulo 4, que não conhecia o Senhor, e eles se prostituíam, eles roubavam a comida que era para os sacerdotes, e lá com garfo de 3 pontos pegava a comida, e ele não corrigia os seus filhos. Ele vendo os seus filhos pecarem contra Deus, vendo seus filhos profanando o altar do Senhor, ele não teve a audácia, a coragem de pôr um basta no pecado dos seus filhos. Não sei, talvez com medo de ferir o ego dos seus filhos, porque hoje está assim, os pais e os filhos fazendo o que querem e não corrigem, com medo de perder os seus filhos. Mas é melhor corrigir os seus filhos hoje do que perder eles para o mundo amanhã. Louvado seja Deus. Observe que o filho pródigo, Deus, ele perdeu um filho, mas não mudou os seus princípios, não mudou as suas leis. Há muitos pais em casa quebrando as suas leis, seus princípios, para agradar o ego dos seus filhos. A parábola do filho pródigo, ele saiu de casa, o pai perdeu o filho, mas não perdeu os seus princípios. Mantenha os seus princípios na sua casa, na sua vida cristã. Ensine os seus filhos a serem fiel ao Senhor, a serem reverentes na casa de Deus. E Eli, o sacerdote Eli, ele não corrigia os seus filhos. Capítulo 4 vai dizer assim, versículo 11: vamos ler para o capítulo 2 primeiro, versículo de número 12. Esqueci de anotar aqui, mas estou vendo aqui. Capítulo 2, versículo 12 vai dizer: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, um de seus filhos, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, o Eli, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força tomarei.
Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Ponto. Ele não corrigiu seus filhos, não deu um basta nos seus filhos. Agora, eles faziam o que queriam. Eles eram profanos, profanavam o altar do Senhor, e nada lhe acontecia. Só que Deus estava vendo tudo. Deus, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, que está acima do sacerdote, está vendo tudo. Agora veja outra referência, no mesmo capítulo, versículo 27, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fizeste tais coisas? Porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Então veja que Deus começou a falar com Eli, começou a conversar com Eli. E lá na frente, no capítulo 3 de 1 Samuel, capítulo 4, perdão, agora vem as consequências do pecado dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Capítulo 4, versículo 11, vai dizer: e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Houve uma guerra dos israelitas contra os filisteus. Deus lá atrás, não nem pegarmos tempo, Deus lá atrás já determinou que seus filhos iam morrer, que ia dar um basta na casa de Eli, que não mais restaria sucessor na sua casa. Agora veja que os seus filhos foram para a guerra contra os filisteus, e nessa batalha a arca da aliança, ou a arca de Deus, ou a arca do Senhor foi tomada. Agora começa a surgir mais e mais consequências do pecado dos filhos de Eli. Eles morrem também. O salário do pecado é a morte. Morrem os filhos de Eli. Agora o versículo 18 vai dizer: e sucedeu o que? Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Não basta morrer seus filhos, morre também o seu pai Eli. Continua o texto: e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que o benjamita falou, que foi a Siló, de que a arca de Deus era tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois se tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou dizendo: foi-se agora de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. As consequências do pecado são dolorosas. Ou corrige o pecado hoje, ou as consequências irão se agravar cada dia mais. Ou confessa o pecado hoje, ou larga o pecado hoje, ou as consequências serão mais agravantes ainda na sua vida, na sua casa. Perceba que eles aqui não largaram o pecado, eles pecavam com prazer. Eles pecavam porque gostavam de pecar. Veja que em 1 João ele vai dizer na sua carta que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Na prática do pecado, aquele que pratica sabendo que é pecado,
mas peca porque gosta da iniquidade. É o pecado consciente, porque peca, porque sente prazer em pecar. Agora, eu anotei aqui: não se sinta confortável levando uma vida de pecado, como se tudo estivesse normal. Não se sinta confortável tendo uma vida de pecado, achando como se tudo estivesse normal, e não está. Tem pessoas que estão no pecado, na prostituição, na mentira, na inveja, na fornicação, está tudo bem, está feliz, está acomodado, confortável. Bendito seja o nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa nessa noite? Esse pecado que você não quer abandonar, ele está te conduzindo ao inferno. Você deveria sentir temor e se estremecer perante Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não se sinta confortável tendo uma vida de pecado, como se tudo estivesse normal, porque não está. E você sabe que não está. Na sua consciência, no seu interior, você sabe que está pecando contra Deus. Abandona esse mal na tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ófines e Finés morreram, assim como também Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram no altar do Senhor sacrifício, fogo estranho. A ordem era que o fogo não podia se apagar, e quem acendeu o fogo foi Deus. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso. Eles se embriagaram, Nadab e Abiú, sacerdotes. O fogo se apagou, acordaram espantados. Acenderam fogo estranho na casa do Senhor, no altar do Senhor. Deus manda um fogo do céu, consome os dois também. Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Eles mentem ao Espírito Santo, vêm de uma parte da fazenda e dizem que foi por outra parte. Deus mata primeiro o marido, depois matou a mulher, porque pecaram contra Deus, se sentindo confortável. Não se sinta confortável tendo a vida de pecado. Abandone o pecado, sinta temor na alma, se estremeça perante Deus, porque Deus está aborrecendo essa sua ação. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Ou a santidade domina o ambiente, ou o pecado toma conta de tudo. Ou você tem uma vida de santidade, ou o pecado te domina constantemente. A escolha é sua. É você quem decide. É você quem determina ter uma vida de santidade com Deus, ou viver nos prazeres da vida, afastado para sempre da presença do Senhor. Quando Ófines e Finés foram para a batalha, a primeira coisa que perderam foi a presença de Deus, a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor. E quando um crente perde a presença, perde a arca de Deus, não lhe resta mais nada, a não ser se arrepender, voltar para Jesus, mudar a postura, mudar o caráter. Volta a repetir: não se sinta confortável tendo a vida de pecado, como se nada estivesse acontecendo. Paulo escreve aos Coríntios dizendo: foge da prostituição. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos ler 1 aos Coríntios capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém, irmãos? Isso aqui é muito sério. Os irmãos são sabedores que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, foi para tratar com a igreja de Coríntios, foi para chamá-los de volta ao arrependimento, para colocar os pingos no is, porque lá havia um jovem que estava se prostituindo com a sua madrasta. As pessoas, os irmãos, estavam uns contra os outros. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. A carnalidade entrou na igreja de Coríntios. Aí Paulo os exorta severamente para expulsar aquele jovem da congregação e entregar para Satanás. Agora no capítulo 6 da sua primeira carta, em versículos
de número 12, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É você quem decide deixar o pecado dominar ou você vencer o pecado. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Vamos dar uma pausa aqui. Quando a pessoa ela adultera, ela peca pelo menos em 4 dimensões. Primeiro, contra Deus, o nosso Criador. Depois, contra a sua esposa, ou contra o seu esposo, que é a pessoa que praticou esse ato. E contra a igreja. Nessas 4 dimensões: contra Deus, contra o seu cônjuge, contra a igreja e contra o seu corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo. E quando um membro do corpo peca, ele atinge o corpo. Ele está pecando contra a sua igreja, contra Deus, contra o seu companheiro ou companheira, e contra seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer que se alguém destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, como ou seja, levando ao pecado, Deus também o destruirá. Deus não tem prazer na pessoa que entrega o seu corpo para os prazeres da vida. Deus não se alegra com a pessoa que entrega o seu corpo para o pecado. Por isso Deus dá tempo, Deus dá oportunidade, Deus vai alertando para que a pessoa se corrija, se discipline, para que não destrua. Mas se a pessoa não se corrigir, Deus o destruirá, porque o seu corpo, o nosso corpo, ele é o templo, a morada do Espírito Santo, e ele sendo santo, o nosso corpo precisa estar também em santificação, em santidade perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Fuja da prostituição, foge do pecado, perna para quem te quero, faça como José, corra, fuja do pecado. Oh, glórias a Deus. Então atinge nessas 4 esferas. Por isso que o pecado de adultério, de fornicação e prostituição é as que mais traz consequências. Porque o meu corpo, o seu corpo, não é seu, é de Deus. E a Bíblia prova isso. Vamos estar lendo? Versículo 17: mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. E aqui é maravilhoso. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Seu corpo, sua alma, seu espírito não é seu, pertence a Deus. Deus não quer só o teu corpo, não só a tua alma, Ele quer você por completo, espírito, alma e corpo, se rendido aos pés de Jesus, em lealdade e santificação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, aleluia. Observe, irmãos, que lá em Apocalipse capítulo 3, e aqui nós vamos encerrar. E aqui é uma grande alerta para todos nós.
eu notei aqui: cuidado com o espírito de Jezabel, que vive disfarçado dentro da igreja. Em Apocalipse 3,18, fala sobre a igreja de Laodiceia. Acho que eu tenho errado aqui, irmão, espera aí. Não, capítulo 2, versículo 18, carta à igreja de Tiatira, que diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, Deus te conhece, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eu me lembro quando me converti, batizei, na época o pastor de célula, o líder dos jovens, ele sentou só os rapazes aqui nos bancos, que naquela época havia uma jovem, isso faz já mais de 9 anos, que toda vez que ela vinha na igreja, ela levava com ela um jovem para o mundo. E até ali já tinha sido os 2 que ela levou para o mundo. Uma moça atraente, desejável aos olhos, só que era uma pessoa com o espírito de Jezabel disfarçado dentro da igreja. Ela seduzia e ele amava os novos convertidos, que era mais fácil de seduzi-los, mas também levou jovens já há muito tempo na igreja. E eu me lembro que daquele tempo aquela jovem apareceu de novo, que ela vinha e só depois que tragava um rapaz da mocidade, ela sumia da igreja. Aí lá fora separava, aí voltava para a igreja de novo. Eu me lembro de um rapaz novo convertido, estava firme nos evangelismos, nos trabalhos da mocidade, e quem aparece é aquela moça. Passou alguns dias, quem está com ela? O rapaz novo convertido. Faz mais de 9 anos que aquele rapaz não pisa os pés na igreja. E aqui um alerta para todos nós: cuidado com o espírito de Jezabel, que vive disfarçado dentro da igreja. Esse mesmo espírito tem se infiltrado no meio das igrejas no Brasil. Tem muita gente infiltrada nas igrejas por Satanás, para seduzir os filhos de Deus, as filhas de Deus, e levá-los ao pecado, tanto homens como também mulheres. Tome cuidado, fiquem alerta, fiquem em vigilância. Deus, Ele tem ciúmes, Ele tem zelo pelo seu povo. Deus, Ele tem ciúme da noiva do Cordeiro. Ele zela pela sua igreja, Ele ama o seu povo. E nós temos que orar expulsando todo espírito maligno de sensualidade, de prostituição, de mentira, de inveja, de calúnia. Tudo que não presta nós temos que expulsar pelo poder da palavra e da oração que Deus concedeu a autoridade para o seu povo. Vamos estarmos unidos contra as obras de Satanás, contra o pecado. Tome cuidado com pessoas camufladas, se passando por ovelhas, mas são lobos devoradores que querem apenas tragar os filhos e as filhas de Deus, porque depois que tragam vem as consequências. Mas Deus não quer que você sofra as consequências. Deus quer que você seja um com Ele, um mesmo Espírito, uma mesma pessoa, juntos, unidos com o Senhor, ligados com o Senhor, juntos com Ele, dia após dia, todos os dias da vida, juntos, um mesmo Espírito, com Deus Todo-Poderoso. Foge do pecado. Agora, se alguém nessa noite que está sendo tentado, mas não cedeu ainda ao pecado, e não sabe o que fazer,
eu te convido a abrir a Bíblia em 1 Coríntios. E vamos ficar de pé nessa noite, irmãos, para nós orarmos juntos. Mas, presbítero Gessé, eu estou sendo tentado. Eu não sei o que fazer, para onde ir. Estou me enfraquecendo. Deus tem uma resposta para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, 12 e 13 vai dizer: aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Deus tem um escape para você nessa noite. Agora João, primeira carta de João, carta ou epístola, no capítulo 1, e versículo 9, o versículo diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh glória, Deus dá o livramento, Deus dá o escape, Deus dá a saída. Deus tem a saída para você nessa noite que está sendo tentado. E para quem pecou, Deus te purifica, Deus te lava, Deus te justifica, Ele te restaura, Ele redime a sua alma, se você confessar para Ele nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar orando, feche seus olhos, comece a orar, a falar com o Senhor. Eu sei que Deus falou com alguém aqui na sua casa, porque Deus fala com quem está presente. E Deus, Ele te ama, Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes. E não diga não para o pecado, foge dele, parte para retirada. Não queira dar de frente com o pecado, nós fugimos. Deus manda resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas do pecado, Deus manda nós fugir. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Jesus estava no monte, sendo tentado por Satanás, mas Ele venceu pelo poder da palavra. Você não vai vencer nas suas habilidades, na sua força, no seu entendimento, não. É pela palavra de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher vai vencer o pecado no seu próprio entendimento. É somente pela palavra, é somente pelas escrituras sagradas de Deus. Deus tem um escape para alguém nessa noite. Deus tem uma saída para você que está sendo tentado. Deus tem um escape. Oh glórias a Deus. Comece a orar, comece a clamar. Oh glória, oh aleluia, oh glórias a Deus. Deus não te quer ver caído. Deus quer ter você de pé, firme e constante. Diga não ao pecado, diga não ao adultério, diga não à mentira, diga não à fornicação, diga não para a imoralidade sexual, diga não. Oh glória a Deus. Rabacandarabachai, iralabaçorrecibiquiai. Oh aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, para te alertar, foge do pecado. Mas eu sei, volta para Jesus, que há um lugar, tampa as brechas, fecha a porta do teu coração. Oh aleluia. Não deixe Jesus reinar no seu coração. O meu lar é o céu, meu Jesus. Oh aleluia. Vem buscar, bendito seja o nome de Jesus, a sua noiva. Oh glória, oh glória. Onde estás,
Pois eu Quantas sei famílias foram destruídas que por há causa do pecado? que nos Quantas vidas ceifadas por causa do pecado? Mas você está aqui hoje com a oportunidade de ser tudo restaurado na sua vida. Oh, glória a Deus! Deus tem ciúme de você. Oh, glória, oh, glória! O Espírito Santo é zeloso, é zeloso, é zeloso. A igreja, a menina dos olhos de Deus. Ele virá no piscar de glória, olhar. glória, glória. Quem estiver pronto, Vira lá, bacante, o reciando a raça. Vira lá, bacante, o que plácia. Vira, cante, o que mandarabai. ele morar. Aleluia. Ele Aramaga, tchau, que praia, sé. Vira lá, baixai. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Deus está vendo. Você pode se esconder, mas Deus está vendo. Você pode mentir, mas Deus é a verdade e traz tudo para a luz. Digno é o Cordeiro que se Managa, show, rabácia. Ira, rabaca, tchau, que managaia, chai. Ira, rabácia. Pode fugir, pode correr. Vai para flores de figueiras. Ramanarabácia. Oh, glória. Pode tentar camuflar, mas Deus está vendo. Oh, glória, oh, glória. Pai, em nome de Jesus. Arai, cachou, que plácia. Ira, labacandarabachai. Aramanaga, subicandarácia. Aramanaga, chou, que plácia. Ira, labácia. Oh, glória, oh, glória. Deus está nessa te falando. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Oh, glória. Ela pode ser única hoje na sua vida. O diabo, ele arma laços de morte. Ele arma estratégias, artimanhas. Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nessa noite Ele quer desfazer as obras do diabo na sua vida. Oh, glória, creia nesta palavra, se renda a esta palavra. Ouça a voz do Espírito Santo bradando no íntimo do seu coração, na sua alma. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus sabe quem é santo, quem é profano, quem é ovelha e quem é bode, quem é santo e quem não é. Deus conhece cada um. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos nessa noite. Pai, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Pai, abençoa o teu povo nessa noite, a tua igreja. Pai, dá um escape para quem está sendo tentado, Senhor, pelo pecado, sendo perseguido por Satanás. Pai, dá um escape nessa noite, dá uma saída, meu Deus, fortalecendo, renovando, restaurando com teu poder, papai, em nome de Jesus. E tome tuas mãos o teu povo, levando em paz para os seus lares, debaixo da proteção do Senhor. Meu Deus, nos ajuda a ser fiel a Ti, a andarmos na Tua presença. Pai, nos ajuda a fugir do pecado. Pai, me ajuda, Senhor, a fugir do pecado, a me apartar do mal, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Graças a Deus. Como o pastor sempre diz, os ouvidos mais perto da minha boca, primeiro são os meus. E eu ouvi essa palavra 2 vezes já, quando eu estava estudando e agora. Então eu sou o mais alertado da igreja agora, por ouvir 2 vezes. Então a responsabilidade cai mais sobre mim. Então oremos uns pelos outros. Amém?